a não ser se for no centro da vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmo 126, versículo do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: os que o Senhor trouxe do cativeiro de Sião estavam como os que sonham. Então a sua boca se encheu de riso e a sua língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. As correntes do sul, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente voltarão chorando. Sem dúvida, aqueles que levam a preciosa semente andarão andando e chorando. Voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos ou as suas novidades para a glória de Deus. A palavra de Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, ela vem trazendo um destaque sobre os filhos de Israel, sobre o povo que um dia serviu o nosso Senhor. Foi o povo que um dia teve comunhão com Ele plena. Foi o povo que um dia teve grande profundidade na presença do Senhor. Mas um tempo, por ali se deixar esfriar na fé, por deixar-se como que o esfriamento do mundo, daquilo que não atribui relacionamento com Deus, se apossar da vida deles, eles foram se perdendo em meio caminho. Eles foram se perdendo em meio à verdade. E quando se assustou, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo, eles já não tinham mais comunhão com o Senhor. Aquele povo já não tinha mais vida para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos fala, nos mostra, é bem clara, que quando o povo se afasta, o Deus que nós servimos, ele tem que agir. Deus nunca vai ficar assentado no trono assistindo o seu povo se perder, assistindo o seu povo se afastar, assistindo o seu povo se distanciar sem fazer nada, irmão. Só que muitas das vezes a ação de Deus para nos trazer de volta, ela vai de encontro ou o avesso de o que nós esperamos para a honra e glória do Senhor. Só que ainda assim, ainda que em algumas atitudes, ainda que em algumas ações de Deus, essa atitude vai nos pegar de surpresa, vai nos atingir, Ele ainda vai continuar sendo Deus. Ele ainda vai continuar não abrindo mão do seu povo. Ele ainda vai continuar fazendo tudo para que os que são seus permanecem até o dia da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui no Salmo 126, foi depois de ter passado 70 anos que o povo estava preso no cativeiro. Aquele povo foi determinado que eles iam ficar aprisionados 70 anos na Babilônia, para que eles viessem ser restaurados, para que de novo, mais uma vez, o Senhor viesse manifestar a glória através da vida daquele povo, através da ação daquele povo, através do mover daquele povo. Então, meu irmão, como eu disse e repito, o Senhor nunca vai ver os deles se perder e vai ficar de braço cruzado. O Senhor sempre vai fazer de tudo para que eu, para que você, para que nós permanecemos de fé na graça, permanecemos de fé no centro da vontade, permanecemos de fé fazendo a vontade de Deus. Aquele povo se distanciou. Foi duro para eles, que foi 70 anos de Babilônia, 70 anos aprisionado, 70 anos dentro de um lugar ou dentro de uma cidade a qual eles não poderiam ir na terra dele. A palavra de Deus fala que chegou um tempo que aquele povo estava tão sofrido, tão entristecido, que eles pegavam os instrumentos deles musicais, os instrumentos a qual eles usavam para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor, e encostaram, colocaram em árvores. Aqueles instrumentos ficou como um objeto paralisado, sem ter quem louvava, sem ter quem engrandecia, sem ter
que louvavam o nome do Senhor, porque eles não tinham mais alegria. E é isso que é o ponto que eu quero te dizer. Sem Deus, irmão, sem o Senhor Jesus Cristo, sem o nosso Salvador, não tem como você ter alegria. Por que vem a depressão? Por que vem a depressão? Por que vem a tristeza? É porque no coração já não tem alegria. E quando se trata de alegria, se trata do próprio Senhor, a qual Neemias falou: a alegria do Senhor é a nossa força. É essa força que nós temos que agarrar, é nessa força que nós temos que confiar, é nessa força que nós temos que bendizer, é nessa força que nós temos que ser e que ter um relacionamento profundo com o nosso Deus. A palavra de Deus fala que depois de 70 anos o Senhor cumpriu sua promessa. Qual? Resgatar aquele povo. Qual? Abrir as portas da Babilônia para aquele povo. Qual? Fazer com que aquele povo voltasse para o centro da vontade deles, para que através dele o nome de Deus viesse ser honrado em todas as nações, em meio de todos os povos. A palavra de Deus nos diz: louvado seja o nome do Senhor, que então Deus levantou um rei chamado Sírio, um outro rei regente chamado Dário, a qual guerreou, a qual tomou Babilônia, a qual abriu as portas daquele lugar para o povo de Deus voltar para a sua pátria, para